Agora, Eu Kátia, perfeito. Muito desculpa, gente, obrigada. estava dando bom dia, agradecendo a deputada Vivi Reis pelo convite e dizer que, em nome da Rede Emancipa, nós estamos muito contentes de estar numa mesa tão completa para fazer uma discussão que é tão necessária. As companheiras, vou chamá-las de companheiras, que me antecederam, trouxeram dados muito importantes para a gente poder fazer a discussão sobre o tema das cotas no Brasil e o que significa um possível retrocesso do ponto de vista dessa política pública tão essencial para o povo preto. Eu quero falar um pouco sobre a realidade em que vivem os estudantes e as estudantes da Rede Emancipa como exemplo de estudantes que hoje veem a possibilidade de estudar numa universidade pública graças à lei das cotas e graças às políticas afirmativas que vêm sendo traçadas nesse país. Nós sabemos que tudo aquilo que a gente conquistou até agora foi com muita luta. Todos, imagino que todas que estão na mesa, todos que participaram, têm acompanhado desde lá de trás, do início do debate sobre a lei das cotas, as primeiras universidades a colocar cotas como uma realidade, depois a lei de cotas que nos traz como obrigatoriedade das universidades públicas a gente ter uma política de ação afirmativa. A gente sabe que tudo veio com muita luta. A ministra Nilma sabe muito bem disso, todos nós sabemos muito bem disso, que não foi pouca luta que nós fizemos para chegar até aqui. A gente ainda vive o segundo país mais desigual do mundo, perdendo apenas para a África do Sul. E essa desigualdade social também é uma desigualdade necessariamente racial. Necessariamente racial. Estamos falando de um país em que isso em 2018, os dados que eu vou trazer aqui são do IBGE de 2018, e devem ter piorado com as políticas públicas genocidas do presidente que está hoje no poder. Nós estamos falando de um país em que as vagas gerenciais, por exemplo, eram ocupadas 68,6% por brancos e 29,9% por pretos ou pardos. O que isso significa? Significa dizer que mesmo em 2018, quando a gente já tinha há algum tempo a lei de cotas, ainda assim, a desigualdade racial nesse país era gigantesca. E hoje tem a possibilidade de aumentar ainda mais se a gente retroceder num passo tão importante quanto o direito à educação. É claro que quando a gente vai falar de direito à educação e quando a gente vai falar de lei de cotas, é preciso, inclusive, retomar que não é só a batalha das cotas que precisa ser feita. É preciso ser feita uma batalha para que a nossa educação, desde a base, desde os primeiros anos, seja, de fato, inclusiva, antirracista e que consiga pensar instrumentos para que se acabe, por um lado, com a evasão escolar, que é um dos maiores problemas, inclusive dos alunos da Rede Emancipa, uma rede de educação popular que tem cursinhos de norte a sul do país e que consegue enxergar um pouco dessa realidade. Sabemos que eles são exemplos de uma realidade que não é só deles, mas que eles são exemplos muito fidedignos daquilo que acontece no nosso país. Se a gente olhar para esta realidade de evasão escolar, de falta de possibilidades e ainda assim de um país em que a universidade significa aumentar significativamente o salário dessas pessoas, nós estamos dizendo que só existe uma forma de resolver a desigualdade neste país. Não existe outra ferramenta que não seja a ferramenta da inclusão via educação. É claro que essa ainda é uma realidade distante da gente conseguir, por exemplo, chegar nos 33% de negras e negros dentro da universidade, que é um dos pontos do PNE e que nós fizemos muita batalha para que fosse um ponto importante da discussão do Plano Nacional de Educação, mas nós estamos falando de uma mudança brutal da realidade das universidades públicas. Nós estamos dizendo que a universidade pública está deixando de ser um lugar em que o filho do empresário estuda a vida inteira numa escola particular, numa escola privada, de alto custo, e vai para a universidade pública, enquanto o filho da empregada, ou como a minha mãe, que desse ano, aos 52 anos, conseguiu fazer um mestrado numa universidade pública, a filha do caminhoneiro possa ser mestra em educação. Nós estamos dizendo que a gente está invertendo a lógica da educação a partir da lei de cotas. Ela em si, sozinha, será suficiente? Não, não será, mas é preciso seguir avançando. E o nosso problema hoje é que, apesar
de ter sido feito de uma maneira bastante inteligente da parte daqueles que criaram a lei de cotas, um processo de revisão que não necessariamente permite que seja encerrada a lei de cotas esse ano, né? Essa é uma discussão jurídica importantíssima que a doutora Rita trouxe. Apesar de não ser necessariamente, a revisão não ser necessariamente um processo de encerramento da política de cotas, e sim um processo de revisão para que a gente possa ampliar e avançar nos próximos passos que são necessários, por conta do governo que nós estamos vivendo hoje, é preciso que a gente se mantenha muito firme nessa luta. Na minha opinião, essa é a luta que o movimento negro precisa encampar nesse ano com muita força. Não podemos deixar só essa discussão para dentro dos gabinetes, das câmaras e dos locais de discussão mais fechados. É preciso fazer luta na rua também pela lei de cotas e pela ampliação da lei de cotas. É dessa maneira, a partir das bases e a partir daqueles que mais são afetados pela realidade da lei das cotas, é que nós vamos conseguir mudar. Ao mesmo tempo, isso não significa deslegitimar os debates que são feitos nesses espaços institucionais. O que a deputada Vivi Reis está fazendo dentro da Câmara Federal, neste debate de cotas, não é pouca coisa. Eu tenho muito orgulho de dizer que conheço Vivi, que construiu com a gente, constrói com a gente a Rede Emancipa há muitos anos, e saber que ela sempre esteve na luta pelo povo preto, pelo povo pobre desse país. E exatamente juntando os debates que nós estamos fazendo aqui hoje, juntando a luta que nós temos que fazer dentro e fora da Câmara Federal, é que a gente vai conseguir, de fato, não só barrar um retrocesso, que seria o fim da lei de cotas, como dizer que é necessário a gente conseguir avançar para mais um passo da possibilidade de avanço da lei de cotas. Quero agradecer muito esse espaço, dizer que a Rede Emancipa está à disposição para fazer essa luta, a deputada Vivi Reis sabe disso, estamos à disposição para fazer essa luta e dizer que a partir de uma mesa como essa e um debate como esse que nós estamos fazendo, e com Vivi à frente desse debate na Câmara Federal, eu posso dizer com tranquilidade que nós vamos conseguir, nesse centenário do Paulo Freire, esperançar que é ativo a partir da luta e da disposição daqueles que querem continuar com a lei de cotas. Obrigada, deputada.